Olá, estamos começando mais um LC+, o nosso podcast da LC Performance Training Assessoria, que a gente fala sobre saúde, nutrição, bem-estar, qualidade de vida. E hoje a gente está com duas convidadas especiais. Para falar do nosso Outubro Rosa, duas pessoas queridas que são minhas alunas. Eu sou suspeita para falar, mas eu acompanho muito o corre-corre delas, a vida acadêmica, a apresentação de trabalho, viagem para congresso. Então, mas eu vou deixar elas se apresentarem aí. Meninas, sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, Você primeiro? Pronto, eu vou primeiro. Então, eu sou Marília Sampaio, sou oncologista da Clínica Amo, atualmente com foco somente em câncer de mama e tenho mestrado em pesquisa clínica pela Fiocruz, Bahia. Eu sou aluna de Laís Café. Depois, né? Vamos lá. Eu sou mastologista, meu nome é Larissa Bittencourt. O mastologista, ele atua nisso, né, na questão do tratamento, principalmente cirúrgico, das doenças da mama. Eu fiz toda a minha formação aqui em Salvador, no Hospital Irmã Dulce, onde eu continuo trabalhando na preceptoria da residência de mastologia e trabalho na Clínica Amo, DASA, como mastologista na rede privada. Muito bem, meninas. Vamos abrir mais ou menos o Outubro Rosa, falando um pouquinho sobre como é que a mulher chega ao mastologista, né? Agora, principalmente para a Lari. Normalmente, a mulher tem como médico principal da vida a ginecologia. Isso. E aí, a partir da ginecologia, que é encaminhada a mastologista. A gente precisa realmente esperar esse encaminhamento ou pode antecipar? Precisa esperar fazer 40 para estar indo a mastologista? Isso é bem interessante, inclusive até depois dos 40 mesmo, né? No dia a dia, às vezes a ginecologista manda por uma questão específica, pontual, ou alguma detecção, né? Nos preventivos, nos né? exames de mama. E aí ela acha que, pronto, resolveu aquele problema, Não depois eu mais. volto só com a ginecologista, se surgir um novo problema eu volto para mastologista. Na verdade, não. O mastologista, ele é o médico especialista na mama, cuidado com a mama. A ginecologista, ela sempre faz também o exame físico, avalia. Não tem uma idade para você começar o acompanhamento, né? Claro que a gente atrela muito a questão do rastreamento. Então, a partir dos 40 anos, o que a gente preconiza fazer a mamografia, que é o exame de rastreamento anualmente, mas as mulheres mais jovens, isso da população geral, né, que não tem um risco aumentado, nada disso. As pacientes que têm um risco aumentado, elas devem começar um pouquinho antes, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas as pacientes mais jovens, que têm a mama extremamente densa e que não realizam mamografia, elas fazem a ultrassonografia, devem fazer o exame físico, não precisa esperar a ginecologista encaminhar, então palpou alguma coisa diferente, busca um mastologista, até para tirar, né, um pouco do tabu, saber o que é um cisto, o que é um nódulo, por que a mama dói. Então, eu acho que é importante isso, pelo menos uma vez ao ano, ter esse contato com o mastologista. E falando de exame físico, a gente sabe da dificuldade de muitas mulheres em palpar a mama, né? Que às vezes encontra alguma coisa pequena, mas não sente, e quando você começa a iniciar os exames e aí já tem alguma coisa lá, algum achado. E a gente sabe que nossa mama muda de acordo com o nosso ciclo, né? Principalmente nosso ciclo menstrual. Quando tá perto de menstruar, as mamas incham, aparecem um pouquinho mais de nódulos. E aí a gente fica na dúvida o que é normal, o que não é normal. Eu mesmo tenho dificuldade Existe algum momento de a gente fazer esse autoexame dentro do ciclo menstrual ou não existe? Ou pode estar fazendo uma periodização aleatória? Assim, em relação ao autoexame, o que é interessante a gente frisar é que ele não é rastreamento de câncer de mama. Então, como o Lari falou, a mamografia é realmente o método de rastreamento. A gente, assim, em relação ao momento, a mulher pode realizar em qualquer momento que ela se sentir confortável, seja no banho ou na troca de roupa, e não existe uma forma exata de fazer o autoexame, a mulher mesmo que determina como ela vai tocar e palpar a mama. O objetivo do autoexame é realmente identificar algum nódulo, alguma alteração entre os exames de mamografia ou algum outro exame de imagem, para que nesse momento ela se conheça, identifique a alteração e procure o médico. Isso é uma coisa bem, bem interessante que, por mais óbvio que pareça, não é. Essa divulgação, essa questão toda que o marketing fez em relação ao autoexame, é muito mais também para que a mulher conheça o corpo. Como você falou, eu palpo um monte de coisa, não sinto nada. Tá, mas você vai começar a perceber um padrão. Isso se repete todo mês. O dia que você, pode ter certeza, tiver um nódulo, tiver uma coisa diferente, uma mancha, sai um líquido, você vai dizer, isso aqui não estava aqui mês passado há 15 dias, então tá na hora de buscar.
É a questão do autoconhecimento mesmo. E o ideal é que não se postergue essa avaliação, porque muitas vezes, não, vou esperar resolver. E aí, muitas vezes, a gente vê mulheres que postergam porque, primeiro, que negam a possibilidade de ter alguma alteração que possa ser investigada. Então, é ideal que percebeu que está alterado, procure um mastologista. E porque acha que não tá sentindo nada, né? Que é normal, né? Deve ser da menstruação, não. Percebeu que tá alterado, tá vendo aquele nódulo que persiste, não, vai logo e aí define se precisa investigar ou não. Anteriormente se atrelava muito essa questão do autoexame logo após o término da menstruação, porque em tese é no período que a mama ela fica desinchou um pouco mais, né? desinchou, fica menos dolorosa, então aquelas sensações nodulares ela diminui um pouco, mas isso não, como a Mari falou, isso não é uma regra, pelo contrário, tá ali no banho, palpou, sentiu uma coisa diferente, tornar isso um hábito mesmo, sabe? E uma coisa interessante que você falou, assim, a gente não deve esperar sintoma hora nenhuma, porque o sintoma do câncer de mama, quando ele vem surgir, normalmente já é avançado. Né? Sim. Quando a gente palpa um caroço, normalmente ele tem em torno aí de 1,5, 2 centímetros, né? Se a gente for avaliar essa questão de tamanho, isso é considerado um tamanho grande. Então, ter a rotina de ir ao médico para fazer os exames de acordo com a idade e detectar antes de qualquer manifestação de sintoma. Sim. Porque, na verdade, todos os exames que a gente faz de rastreamento, o grande objetivo dele é identificar não somente o câncer. A gente quer identificar a lesão pré-maligna, a lesão precursora. Então, não é apenas identificar ou uma lesão em estágio bem inicial. Então, o grande objetivo é tanto a detecção precoce, em tamanho menor possível, quanto as lesões pré-malignas. A gente não quer detectar o câncer, a gente quer detectar a lesão antes de virar. Sim. E o que seria uma lesão pré-maligna, Mari? Então, a gente tem diversas... É um nódulo que está ali, tem que ser investigado, acompanhado mais de perto. A gente vê lesões tipo mamografia, com microcalcificações, que podem ser, por exemplo, um carcinoma in situ, que é uma lesão antes do câncer realmente invasivo. A gente pode ter hiperplasias atípicas, que são lesões também de alto risco para virar câncer de mama, e que a gente vai identificar pequenas alterações, tanto na mamografia... Valeu, Lari. Não é isso não, é porque assim, você me chamou a atenção por uma coisa, que essa questão uma hiperplasia atípica, né? Além dessa lesão que a gente vai investigar, vai fazer tudo isso, para quem está acompanhando, um oncologista e para o mastologista, é um sinal de que aquela mama daquela mulher, a paciente em si, ela tem um risco maior para desenvolver lesões futuras, não necessariamente aquela. Então, isso para a gente também é um marcador de alto risco. A gente segue essa paciente de uma outra forma. Tem protocolos específicos. Então, você descobrir lesões como essa muda completamente a forma de acompanhamento. Às vezes tem medicação, né? Isso, com certeza. Tem porque tem algumas mulheres que, tipo, descobrem nódulos e cistos e aí meio que já se assusta. E aí, é por isso que eu pergunto o que seria uma lesão pré-cancerígena, entendeu? É importante, tipo assim, frisar que nem todo nódulo de ultrassom ou de mamografia, ele é câncer de mama. Então, por isso que é ideal, quando a gente tem uma identificação de uma alteração, tanto no exame de mamografia ou ultrassom, a gente seguir a investigação, procurar um mastologista e a mulher ter essa consciência que nem todo nódulo é sinônimo de câncer. Sim. E que a gente só determina um diagnóstico de câncer pós-biópsia. Então, por mais que você faça um exame, porque é o que é do meu dia a dia, paciente, acabei de fazer esse exame, eu tô aqui desesperada, doutora. Eu tô aqui, já fui no Google, eu tô... Vai no Google, é ótimo. Exatamente. E a gente só consegue firmar um diagnóstico pós-biópsia. Então, tem os graus de suspeição, né? Que é isso que o BIRADS, que é aquela sigla que todo mundo já viu no exame, ele quer dizer, mas precisa manter a calma, ir ao médico, não pode esconder na gaveta, como o Mari falou. E outra coisa importante é que o que a gente vê muito comumente é que as mulheres fazem mamografia ou fazem ultrassom e não vão buscar o resultado. Então, tem que ir buscar um resultado. Então, a gente tem um grande número, por exemplo, de pacientes que nunca buscaram o resultado e que fizeram a mamografia anual, mas não buscaram o resultado. Aí não resolve, né? Isso acontece com biópsia, tá? Isso muito. Mas eu achei que não era nada. Aí volta no ano que vem, eu falei, mas e o resultado da biópsia que você não trouxe? Ela fez, eu nem peguei, assim. Nossa. Ou então pega, bota no Google para ver o que é, né? E não retorna ao médico, né? Porque esse não dar nada é muito amplo e genérico, mas pra gente que tá acompanhando, existem as questões específicas, né? Que muda a forma de acompanhamento. Então, para mim é importante acompanhar. Eu fiz um cisto, a punção de um cisto. Por algum motivo eu pedi uma punção de um cisto. Então, eu preciso desse feedback de volta, né? Para continuar o acompanhamento da paciente. E para as mulheres que possuem prótese, como é que fica esse autoexame, esse rastreamento? Tem mais dificuldade?
não tem dificuldade? Existe eu não sei se é mito, se é fake news, o que é, mas é que a mulher que tem a prótese de silicone, ela não pode fazer mamografia. Na verdade, não. Ela faz normalmente. O que tem de diferente é que existe uma manobra específica, que chama manobra de Eklund, que é uma mobilização da prótese para expor mais o tecido mamário. Então, ela faz a mamografia do mesmo jeito, não vai estourar a prótese, não vai danificar a prótese, não. E não é para deixar de fazer mamografia por isso. E o rastreamento dela vai começar na mesma faixa etária. Então, ela começa também a partir dos 40 anos. E mulheres que têm histórico na família mantém, como é? Aí vai variar. Vai variar. A gente tem que, primeiro, individualizar cada caso. Quando a gente fala, tem um caso na família. Depende de qual grau de proximidade de parentesco, né? Então, assim, a gente fala parente de primeiro grau, né? Mãe, irmãos. Com câncer de mama, a gente normalmente começa esse rastreamento um pouquinho mais cedo. Tem uma recomendação de você fazer a mamografia a partir dos 35 anos, de forma anual. Pacientes de alto risco mesmo, como a gente define, que aí existem umas calculadoras, a gente faz toda uma investigação, acima de 20% do risco. Por que acontece? A população geral, as mulheres, elas, em média, têm em torno de 12% de risco de ter um câncer de mama pelo fato de serem mulheres. Claro que tem coisas que a gente coloca na nossa balança da vida que vão aumentar o risco e tem coisas que a gente vai reduzindo o risco. Tem coisas que a gente não consegue modificar. Essa herança mesmo que a gente tem, né, a questão hereditária, ela vai somar um risco e a depender dessa avaliação que a gente tem no consultório, direcionar a paciente para teste genético é uma coisa importante. A gente vai falar mais tarde. Muda a forma de rastreamento, então inicia a mamografia um pouquinho antes, isso de uma forma geral. E às vezes adiciona a ressonância magnética todo ano também. E isso é bem interessante falar em relação a essas avaliações de risco, porque a gente tem uma ideia que só a história familiar ela vai contar. Mas, por exemplo, no consultório da mastologia, a Lari mesmo falou em relação a essas calculadoras, então hoje a gente tem algumas calculadoras de risco que conseguem predizer qual é o risco dessa mulher de ter câncer de mama. E nessa calculadora, a gente consegue determinar se a mulher vai para um rastreamento convencional ou se ela tem que acrescentar algum outro método de rastreamento, como a ressonância. Então, o ideal é sempre, eu acho que a mulher precisa passar por um mastologista para justamente ela ter essa orientação. Porque muitas vezes não é só a história familiar, mas que vai levar em consideração outros hábitos, a idade da menarca, a idade da menopausa, entre outros fatores. Sim, eu ia perguntar isso agora, se a idade também influencia, né? Que, por exemplo, o parente teve o câncer, né? Sim, influencia. Influencia. Hoje a gente sabe que, por exemplo, se a gente considerar hoje a história familiar, se a gente tiver história de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, ou história de câncer de mama em homens, isso favorece muito uma questão de um câncer de mama com base genética, né? E como é esse percentual de homens? Eu tenho uma ex-colega de trabalho que a mãe dela teve câncer de mama. Ela, durante o tratamento da mãe, ela viu muitos casos de homens com câncer de mama. É mesmo? É raro, né? Assim, o percentual é de 1%. É bem baixinho. Ela baixo. Conheceu alguns que estavam fazendo tratamento que estavam com câncer de mama. Por isso que quando a gente tem esse conhecimento, né? Um paciente sexo masculino com diagnóstico de câncer de mama, a gente tem que pensar na questão genética justamente por conta da raridade da É um critério assim, de investigação absoluta de painel hereditário, é câncer de mama em homens. Então, hoje a gente tem diversos critérios para avaliação genética, e um deles é câncer de mama de homens na família, e qualquer homem que chegue no consultório, a gente tem a obrigação de pedir um teste genético. Isso é interessante, que é do dia a dia também, sempre chega no consultório, não, doutora, eu quero fazer aquele teste que a Angelina Jolie fez, eu quero saber se eu tenho esse risco de ter um câncer de mama. E não é para todo mundo, né? Não adianta fazer. Primeiro ponto é que o câncer de mama, esse herdado, né, geneticamente, ele é raro. Ele vai acontecer em até, no máximo, de 5 a 10% das pacientes. O que a gente tem na grande maioria, ou seja, 90%, é aquele que é esporádico, que acontece ao longo da vida, diante das exposições, enfim. Então, existem esses critérios que Mari falou, tem que passar pela consulta, a gente tem que avaliar, ver se preenche os critérios para daí solicitar o teste. Na verdade, solicitar um aconselhamento genético, passar para um geneticista, um profissional, para poder avaliar, né, tudo direitinho, como solicitar isso. Não é chegar, eu quero fazer, né? Porque às vezes não tem nem a necessidade, né? Uma solicitação de teste genético. Isso, na medicina, de uma forma geral,
um exame pedido no momento errado, sem indicação correta, isso pode ser um transtorno muito grande. Sim. Assim, hoje, habitualmente, se a gente pensar assim, no consultório de oncologia, quais são os critérios hoje? Pensando em uma paciente que chega para mim com câncer de mama, a gente sempre vai pedir, se ela tiver com menos de 50 anos, se ela tiver um tumor metastático, então isso vai ser um critério de a gente sempre pedir. Aquele tumor que já saiu, né? Foi para outro lugar. A gente vai pedir também se for um tumor triplo negativo, que é aquele que tem negativo 3 marcadores importantes que a gente avalia para câncer de mama, que são os receptores hormonais e a proteína HER2. A gente vai pedir sempre se a gente julgar que ela vai precisar de alguma terapia, que a presença de uma mutação vai determinar uma medicação nova, específica. A gente pede também para câncer de mama em homens, mulheres que têm tumores sincrônicos, por exemplo, teve história de múltiplos tumores. Eu tive uma história de câncer de cólon no passado e agora eu tô tendo um câncer de mama, então isso sempre vai ser uma indicação. Intestino e mama, ou então 2 cânceres juntos. Uhum. Ou então, por exemplo, câncer de mama e estômago juntos também é uma indicação, porque a gente tem uma mutação que está muito associada a câncer de mama e câncer gástrico junto, e quando tem uma história familiar muito positiva. Então, se for parente de primeiro grau, se tiver um caso de câncer de ovário, um caso de câncer de mama em homens, um caso de câncer de mama com menos de 50 anos, ou se tiver múltiplos parentes, mais de 3 parentes de primeiro grau com câncer de mama ou pâncreas, a gente, ou próstata, a gente também pede. Sim. Então, no consultório de oncologia é isso. Os outros casos, a gente acaba encaminhando para o geneticista para ter uma... Era isso que eu ia perguntar, já que a gente já entrou na pergunta do aconselhamento genético, é ótimo. Mas não precisa seguir, vai fluindo. Eu queria saber qual profissional que faz isso, que acompanha. É o geneticista. Então, habitualmente... E com relação ao plano de saúde, Lila, como é que funciona? Porque a gente sabe que é um teste muito caro, até onde o plano cobre, até onde a família precisa pagar particular. Pronto. Isso é bem variável em relação à fonte pagadora. Então, a gente tem convênios que, com o relatório, a gente consegue facilmente a liberação, mas tem outros que, infelizmente, não cobrem. O preço é um preço regular. Ele gira em torno de R$1.000 a R$1.500, e a gente consegue, aí, dependendo do local, fazer o teste. Uhum. Isso já mudou muito, tá? Que às vezes a gente recebe paciente que tentou fazer esse teste, anteriormente custava R$10 mil. Então, tem barateado, né? A gente tem visto uma redução dos custos. Nossa mãe teve, né? Ela sabe o câncer, e ela fez uma parte do teste genético, não achou nada, mas aí teve que repetir alguma coisa, acabou que o plano negou, e a gente acabou que nem seguiu mais em frente. Aí eu queria entender como é que funcionava, qual médico procurava, para poder dar seguimento a isso aí, e as pessoas que quiserem buscar também. Eu acho sempre muito interessante, eu sempre reforço isso com os pacientes, a questão dessa busca pelo geneticista, né, que é um profissional que a gente trabalha junto, a gente trabalha em equipe, porque às vezes você está ali vivendo esse problema da sua mãe, que é o câncer de mama, você está focado naquilo dali, e é óbvio que você vai pensar nessa questão do risco. E nessa conversa, nessa questão detalhada que ele vai fazer fora desse ambiente do câncer de mama, você acaba lembrando... não, minha mãe falou, eu tive um tio que teve um câncer de próstata, e depois teve um outro que teve um câncer de alguma outra coisa. E como ele tem essa visão mais ampla em relação a todas essas síndromes que Marília falou, acaba que vai dar um direcionamento e a solicitação do mapa mais adequado para E é a partir desse aconselhamento genético que parte a decisão de uma mastectomia, você tem risco, pode operar, não pode operar. São decisões que, né, nem sempre são... A gente nunca toma uma decisão sozinha, nunca toma essa decisão de dizer assim, eu vou retirar a mama, ou você tem indicação, por mais que esteja lá, né, num guideline bem definido isso, é sempre multidisciplinar, o paciente tem que entender o risco, as complicações da cirurgia, o benefício que aquilo ali representa. O geneticista normalmente, ele liga para poder passar tudo isso, mas eles normalmente fazem um relatório para que o paciente saiba como é que vai ser o acompanhamento dele. Porque a parte da mama ele vai acompanhar comigo, ele vai fazer a questão se tiver que reduzir risco, né, manter o acompanhamento com o oncologista, mas às vezes tem um risco aumentado para câncer de pâncreas, como é que ele vai acompanhar isso daí? Então, o geneticista ele vai traçar tudo isso, né? E também manter um acompanhamento anual. Porque às vezes você faz um teste, deu negativo, então deu uma variante de significado incerto, que hoje a gente não sabe um significado para aquilo, mas que pode mudar ao longo dos anos. Então, é ideal você manter também esse acompanhamento. Eu acho que o mais importante para frisar, assim, em relação a essas mutações, é que cada mutação ela vai determinar um risco diferente para cada tipo de câncer. Então, cada mutação vai ter um protocolo específico de acompanhamento. E a importância desse rastreamento, porque diz respeito não somente à paciente, mas também a toda uma família. Então, quando uma paciente é identificada com mutação,
todos os familiares eles têm que ser testados, porque a gente não quer somente mudar a história daquela paciente, a gente quer mudar a história daquela família. Então, a gente tem casos de pacientes que muitas vezes se negam por medo de saber que tem a mutação, mas não conseguindo entender que realmente aquele teste ele pode mudar realmente a história daquela família, ou seja, parar um ciclo que a gente já está vendo aí de vários casos de câncer de mama, de câncer de ovário, e a gente... Cada vez mais jovens, justamente, né? Mulheres Eles cada vez tem mais muitos jovens. que entendem isso, que eu acho que é um pensamento até mais antigo, que é a questão da... Como se fosse uma condenação. Assim, não, se eu descobrir que eu tenho essa mutação. Sim. E na realidade, hoje não. A gente tem algumas ferramentas, tem cirurgias, tem medicações, tem coisas que você... Exames que você faz em um determinado plano para você evitar de adoecer como aquele parente seu que você viveu aquilo ali, entendeu? Eu sempre falo aos meus pacientes que a possibilidade de você mudar uma história. Então, muitas vezes a gente sabe que mutações aumentam realmente muito o risco. Tem mutações que geram um risco de câncer de mama de 80% dos casos. Então, se a gente pensar que a gente vai interromper, que aquela mulher pode reduzir aquele risco e mudar aquela história dela e de outros membros, é muito bonito. Sim. Com certeza. E consegue, Maria, que é ecologista, intervir com alguma medicação antes, mesmo que a mulher não tenha diagnóstico, vocês faz só realmente um acompanhamento? Não, por junto com a exemplo, mastologista? a gente tem, na verdade, diversas estratégias. Então, por exemplo, uma paciente com mutação de BRCA, que ela tem um risco aumentado de câncer de mama, então a gente vai discutir se ela, por exemplo, se ela opta por uma adenomastectomia profilática. Então, se ela não quiser, a gente não faz a adenomasté, acompanha com protocolo de alto risco, faz ressonância, aí a gente vai discutir o risco de câncer de ovário, e nesse caso, se ela tiver aumentado, se ela tiver já constituído toda a sua família, a gente vai discutir se tira os ovários ou não, ou se acompanha, se faz a avaliação daqueles ovários periodicamente. Então, tem protocolos rigorosos que a gente faz e consegue rastrear aquela mulher. Então, não necessariamente vai ser a intervenção cirúrgica, mas a gente consegue acompanhar ela como uma mulher de mais alto risco. Sendo que se a gente não descobrisse ela seria acompanhada como uma mulher fazendo só Um preventivo normal. Isso, Preventivos a cada 40 normais. anos. Sim. Reposição hormonal e câncer de mama. Existe o risco aumentado, seja ele para fins estéticos, que a gente está vendo aí hoje em dia, né, para esse boom, seja para fins até de contracepção mesmo. Existe risco para uma paciente que tem histórico na família, ou uma mulher realmente que não tem histórico, mas que talvez menstruou um pouco mais cedo. Como é que faz? Como é que é visto esse... Em relação à reposição hormonal, assim, que seria a reposição hormonal, aquela que é dada como terapia de reposição hormonal para mulheres menopausadas. Exatamente. Então, em relação à terapia... É bom até explicar isso, porque o que o Laís está falando é que está tudo muito misturado. Tudo misturado, é. Em relação à terapia de reposição hormonal, que é indicada na menopausa, o que se sabe hoje é que ele está associado ao aumento do risco de câncer de mama. Nos estudos é variado o percentual do aumento desse risco. Então, isso varia de 17% a 26%, mais ou menos. E o que se sabe hoje é que esse risco ele é maior quando a gente usa terapia de reposição hormonal combinada e quando esse uso é prolongado. O que é ideal é que seja sempre ponderado as queixas da mulher para a gente tentar entender e individualizar e se ponderar o risco e benefício daquela terapia. Porque também não é condenar a terapia de reposição hormonal, mas é entender que existem casos que devem ser recomendados e mulheres que a gente deve ponderar, porque muitas vezes o risco é maior do que o benefício. Então, acho que hoje é mais nesse sentido. E uma coisa, até para trazer essa questão da atividade física, o que eu vejo muito no consultório, às vezes, é um medo excessivo em relação à reposição hormonal. E quando você começa a questionar os outros fatores, assim, tá, tudo bem, vamos avaliar se você pode ou não fazer. A contraindicação absoluta que a gente tem é aquela paciente que já teve o câncer de mama, então a gente não pode fazer. As outras a gente tem que individualizar, como a Marília estava comentando. Mas a gente tem que parar para mostrar para a paciente que tem outras coisas que elevam o risco, que podem reduzir o risco dela, né? Então, assim, tá acima do peso, não tá fazendo atividade física, alimentação completamente, né, desregulada, não tem um horário, né, um ciclo de sono ajustado e tá com medo da reposição. Disse, olha, talvez você esteja precisando desse momento agora, a sua ginecologista mandou pra gente avaliar, tem alguns impactos porque ela, pela sua sintomatologia, ela acha que você precisa, mas a gente
pode fazer, só que você vai colocar na sua balança da vida que eu falei anteriormente mais um fator de risco sem você ajustar os outros. Sim. Então, entra como uma prescrição médica, exercício físico, o acompanhamento, né, com um nutricionista, ajuste da alimentação, do sono, tudo isso aí tem que estar muito bem alinhado para que você consiga reduzir o risco. Atividade física a gente consegue reduzir, impactar, inclusive, em mortalidade, em recidiva do câncer de mama. É fundamental, né? Em números importantes, chega até 40%. Então, eu acho que é muito porcentagem alta, né? Eu acho que o exercício físico, eu costumo brincar com minhas pacientes que eu prescrevo. Porque a gente, assim, em relação à prevenção, Lari já falou que ele é muito importante. A gente reduz a incidência de câncer em geral, em especial de mama e de cólon, fazendo exercício físico. Então, a atividade física regular, ele se mostrou um fator protetor para câncer. Isso já é evidente. E nas mulheres que tiveram câncer, ele é importante durante o tratamento, porque a gente vê ele como estratégia para redução, por exemplo, de fadiga por quimioterapia, melhora do sono, melhora de sintomas de ansiedade. E ele é importante também no pós. Porque a gente observa que, por exemplo, mulheres que fazem uso de inibidor de aromatase, que é uma classe de medicação que a gente usa muito quando as pacientes têm câncer de mama, que a gente chama receptor hormonal positivo, essa medicação dá muita dor articular. E quando a gente observa, os estudos já mostram que o exercício físico reduz em 70% a ocorrência de dor. Então, ajuda como isso. E, além disso, a gente já tem estudos demonstrando que se a mulher realizar um exercício físico em torno de 150 minutos por semana de exercício moderado ou 75 minutos de exercício intenso, a gente reduz recorrência e mortalidade por câncer de mama. Isso é a recomendação da OMS de prevenção de doenças crônicas, inclusive, também. Então, eu acho que o exercício... Uma paciente minha brinca que ela usa essa medicação. Aí ela fala assim, doutora, se eu soubesse que ia melhorar tanto, eu já tinha feito antes. E tem esse tabu ainda, né? Das pessoas acharem, eu tô fazendo a químio, eu não posso fazer nada, né? Duas coisas que eu ia comentar exatamente isso. Eu tô fazendo a químio, eu tô muito indisposta, eu não vou fazer, não. Sim. Sabendo que, assim, é difícil ir, porque a gente sabe que a fadiga, como ela falou, o cansaço, a indisposição, ele é real, mas se você for, vai melhorar. E a questão da dor articular. Pô, não vou não, eu tô com uma dor no joelho, tô com as articulações do corpo todo doendo com essa medicação, não consigo ir pra academia, eu não consigo fazer alguma coisa. O importante é iniciar, porque quando inicia, você vai ver que melhora. Sim. E um exercício já moderado, né? Não é uma coisa que uma pessoa normal, né? Que não tá doente... Assim, durante o tratamento, você vai fazer o exercício que você tolerar. Sim. Porque, querendo ou não, é muito difícil. Sim. Mas, querendo ou não, você manter esse corpo em atividade vai acabar te ajudando em vários outros quesitos. Mas depois, aí você vai manter sua atividade normal. Terminou a químio, aí você vai retornando suas vidas. Sim. Isso eu lembro muito de Laís. Às vezes você dá assim, quando você... não quero hoje, não tenho tô de folga na planilha, não quero nada, tô cansada, mas desce, faz uma mobilidade, alguma coisa assim, você já sai de lá com existe o mito lá com relação ao... Meu Deus, pílula anticoncepcional, quase me falha. Que gera câncer de mama, que aumenta risco. Não é a questão do mito. Ele entra no mesmo, na mesma da reposição hormonal da menopausa. Tudo os estudos que a gente tem, então, o uso do anticoncepcional, o uso prolongado, a terapia de reposição hormonal na menopausa, então, os estudos que a gente tem é referente a isso. Isso não é mito, é verdade e entra na mesma questão. O problema é que a gente começa, às vezes, a usar anticoncepcional muito cedo, não tem orientação, às vezes não tem maturidade em relação a isso para poder escolher. Hoje eu vejo um papel também inverso, uma problematização, uma questão de não, é um absurdo você usar um anticoncepcional. Sim. Não, ele cumpre o papel dele, ele ajuda muita gente. Tem a função dele, exatamente. E muito importante. Controle da natalidade. Com certeza. E às vezes tem outras questões ginecológicas que você precisa usar. Então, às vezes, hoje eu estou vivendo também uma outra questão que é convencer a paciente, não, você pode usar, olha, esse risco é assim, mas vamos reduzir da outra forma, isso eu fico nessa balança. Tem como equilibrar, né? Tem como equilibrar. Assim, a gente tem que fugir dos excessos, que é o que você estava falando. Com certeza. As questões estéticas, sem fundamento, sem embasamento científico, mas fazer com indicação e dosando risco-benefício. A conta não tem como errar você fazendo isso, né? Não tirando isso do norte, o risco e o benefício. Repouso, já falamos sobre isso aqui. Feito o diagnóstico do câncer de mama, qual o procedimento?
né, os tipos de câncer, como é que vocês escolhem tratamento, o que é que faz cirurgia primeiro, o que é que faz quimio primeiro, como é que a gente... Eu sei que é uma pergunta complexa. Essa pergunta é impossível responder. Mas tenta dar um resumão. Assim, basicamente, para a gente definir o tratamento do câncer, a gente precisa saber o tamanho do tumor, se ele tem acometimento de linfonodo, que é a íngua na axila, e se ele tem presença de lesão à distância, ou seja, se ele tem disseminação para outros órgãos. Além disso, a gente precisa saber as características biológicas. E o que é que determina isso? Um examezinho que a gente recebe junto com a biópsia chamado imunistoquímica. Então, o que ele vai determinar? Se ele tem receptores de hormônio positivo, uma proteína chamada HER2, alguns outros fatores que a gente acaba avaliando, que aí eu vou entrar muito em detalhe, e também a condição do paciente. Então, eu acho que a gente acaba sendo um somatório disso tudo. E a partir disso, a gente consegue definir o tratamento local e o tratamento sistêmico. Então, quais são os tratamentos locais que a gente tem hoje? A cirurgia e a radioterapia. E o tratamento sistêmico, a gente tem a quimioterapia, a hormonioterapia, a imuno e a terapia-alvo. Então, cada tumor ele vai ter um tratamento muito individualizado. Então, não existe uma regra. Então, a gente vai acabar individualizando com todos esses itens que eu falei para a gente conseguir definir esse tratamento. Então, hoje, se a gente identifica um paciente com câncer de mama inicial, o nosso objetivo é cura. Então, a gente vai para um tratamento curativo e hoje, cada vez mais, a gente tem alcançado isso. Se um câncer de mama for descoberto em estágio inicial, a gente tem uma chance de cura de mais de 90%. E em caso de lesões avançadas, a gente visa realmente dar medicações que prolonguem a vida e gerem qualidade de vida. E é muito importante a gente frisar que todo mundo acha assim que, não, todo câncer é quimioterapia. Não, hoje todo câncer não é quimioterapia. E cada vez menos a gente tem, feito, eu acredito. Porque, na verdade, hoje a gente consegue individualizar mais cada paciente e a gente já tem, para determinados tipos de tumores, estratégias que a gente faz testes genômicos nesses tumores, avalia o DNA tumoral para conseguir predizer o benefício de quimioterapia. Então, cada vez mais hoje o tratamento é mais individualizado, mais personalizado. Eu acho que a oncologia, ela tá evoluindo a cada dia. E tá dando mais qualidade ao paciente. E a cirurgia também. A cirurgia também. Mas até o presente momento, no dia de hoje, a cirurgia é única que é, assim, em qualquer tipo, todos esses critérios que ela falou, né? Quando é o tratamento local, ele é possível. A cirurgia, ela tá presente. O que muda, às vezes é antes da quimioterapia, às vezes depois, baseado nesses fatores que ela falou. O tamanho do tumor interfere nessa decisão ou o tipo, né? Isso. Tudo isso que ela falou, a gente leva em consideração para ver se o paciente, ele merece ou tem a indicação, na verdade, de começar por uma quimioterapia. Existe casos de não precisar operar, né? Não. É isso que eu ia dizer. Hoje, não. Existem estudos que... Exceto se a paciente tiver uma doença metastática. Isso. Ou seja, se ela tiver uma doença com disseminação para outros órgãos. Nesse caso, a cirurgia é discutível. Sim. Aí só vai para cirurgia em casos especiais. Ela pode acontecer em algum momento nesse cenário do paciente metastático, que a doença saiu da mama, porque a gente tem que pensar, o problema agora ele não está mais na mama, ele está em um outro órgão. Isso. Eu tenho que usar a oncologista, né, questão de medicação, para fazer o que ela falou, prolongar a vida, dar qualidade de vida, tudo isso. Em alguns momentos, nesse cenário, é um tumor que ele tá ulcerando, tá ferida, tá piorando a qualidade de vida do paciente. Aí retira, né? Ou progrediu, ou seja, ele continua crescendo só na mama e os outros sítios de metástases estão controlados, a gente discute e pode sim lançar mão da cirurgia. Mas todos os outros, né, que você tem uma intenção curativa, a cirurgia ela tá presente. O paciente pode não fazer químio, ele pode não precisar usar a hormonioterapia, se não, né? Mas a cirurgia, ela vai ser feita. Sim. Eu ia comentar até o presente momento, porque assim, tem estudos que tentam diminuir também, assim como a gente vê a redução da questão da quimioterapia, hoje, graças a Deus, a gente consegue, né, selecionar pacientes que não fazem. Anteriormente, não. Alguns anos atrás, todo mundo tinha que fazer mastectomia, todo mundo tinha que fazer esvaziamento axilar, e isso vem diminuindo. Hoje a gente faz cirurgias menores, a gente faz cirurgia junto com técnicas de cirurgias plásticas, a gente diminuiu muito o tamanho da cirurgia na axila.
E está caminhando, né? Não, isso não é para agora, mas existem estudos que tentam provar também, talvez em algum momento, você não fazer cirurgia. Mas hoje não, hoje a gente tem que fazer. E eu acho A paciente que retira a mama já sai com a cirurgia plástica? É isso que eu ia falar para lá e falar. Esse eu tenho o maior orgulho, porque eu acho que é um dos grandes avanços assim, em relação à cirurgia, né? O avanço. Primeiro, a gente diminuiu a questão, como eu falei, todo mundo fazia mastectomia. Hoje a gente tem um grande benefício do que a gente chama de cirurgia conservadora, que é quando você não precisa retirar a mama, você retira parte da mama, contém um tumor, faz a radioterapia depois, então a gente preserva, né, a mama do paciente. E isso é importante dizer, porque assim, eu acho que a grande maioria das pacientes chegam no consultório e dizem, doutor, eu quero tirar tudo, eu quero tirar outra mama, eu quero ficar assim, eu não quero mais ter essa doença. E isso não é verdade, não é que o fato de eu ter tirado a mama, né, de eu tirar as 2 mamas para um paciente sem mutação, que eu vou garantir para ela que essa doença não possa voltar, tá? Então a gente tem que conversar bem. A cirurgia conservadora, inclusive, em alguns estudos ela mostra até benefício nessa questão de sobrevida em relação à mastectomia. Então, sempre hoje que é possível preservar a mama da paciente, a gente preserva com a cirurgia conservadora. A cirurgia conservadora, ela também evoluiu e a gente usa técnica de cirurgia oncoplástica. O que é isso? É eu pegar uma paciente, por exemplo, que tem uma mama grande, uma mama que a gente chama de pitótica, que é aquela mama um pouquinho mais caída, e eu tenho um tumor. Eu vou tirar, às vezes, uma área grande que anteriormente eu não teria como, isso, metade da mama. Isso era igual a mastectomia. Hoje eu consigo remodelar o tecido, fazer como se fosse uma cirurgia plástica no mesmo momento, simetriza a outra mama, que é para deixar mais ou menos, né, parecida, simétrica. Eu nunca chamo de igual, porque a gente já não nasce com a mama igual a outra. Esse é o benefício da cirurgia oncoplástica. E em relação à reconstrução mamária, que é isso que você está falando, é um outro benefício, é uma lei hoje, inclusive. Sim, o paciente eu ia falar tem isso direito. Agora, né? É só para não confundir. Tem direito, então o mastologista já faz, no SUS faz, eu trabalho no SUS e no privado, isso a gente tem acesso aos dois. Mas tem a questão da indicação. Então, quando é possível, a gente vai no limite, assim, se a paciente desejar também, né, porque tem as questões com a prótese e tudo, a gente já faz a reconstrução. Infelizmente, tem um percentual pequeno que às vezes a gente não consegue. É um tumor muito extenso, a gente não tem pele, tem algumas questões. Mas sempre que possível, primeiro, cirurgia conservadora, não dá, eu tenho que fazer mastectomia. A mastectomia, isso na minha prática, eu sempre ofereço a reconstrução no mesmo momento. E tem a reconstrução tardia também. Uma paciente que operou, sei lá, há 15 anos atrás, não tinha essa possibilidade, hoje ela tem como reconstruir, ela pode reconstruir também. Sim. Eu ia perguntar o que você falou, se a paciente não tiver indicação de fazer a mastectomia e mesmo assim quiser fazer, é permitido, Lari? Olha, eu vou dizer que isso vai me dar um trabalho danado. Porque o desejo do paciente, ele conta. Porque às vezes a mulher fica com medo, né? Poxa, eu não quero que venha, que volte de novo, eu quero tirar. O desejo do paciente conta, mas eu acho que o nosso papel é justamente, assim, a gente até tem aquele conhecimento pela questão do estudo, do trabalho que a gente faz, e a gente não pode fazer a medicina do medo, porque eu entendo que aquela paciente, só ela sabe o que ela passou com o tratamento, sim. Todo o sofrimento, os gatilhos que essa doença ela traz, né? Então ela não quer viver aquilo de novo, mas infelizmente eu não tenho como prometer isso, nem com mastectomia, nem com cirurgia conservadora. É porque você acabou de falar, né? Que retirar não garante que não vai, né? Mas, quer dizer, psicologicamente a paciente acha que não vai ter mais. Mas esse é um problema, que é uma falsa segurança e o que eu digo para ela é o seguinte, se eu faço, tiro até as mutadas que eu tenho indicação de fazer, a adenomastectomia, que é a retirada, a colocação de prótese, eu sempre coloco, o nome da cirurgia é redutora de risco, não eliminou o risco, você tem que manter o seu acompanhamento. Sim. E outra questão importante em relação... Mastectomia, não, a questão da mastectomia é tipo assim, o impacto positivo que isso trouxe para as pacientes, que a introdução da oncoplastia mudou assim em relação ao número de mastectomias e também a percepção da autoimagem da mulher. Então a gente vê o impacto psicológico para as pacientes em relação a isso, e trazendo essa questão que você abordou do desejo da paciente em fazer. Também eu acho que tem que ser ponderado que os estudos mostram hoje que não há uma redução de mortalidade por câncer de mama associada à realização dessas mastectomias sem indicação.
E fora que, além disso, a gente tem que considerar que a gente está fazendo um procedimento cirúrgico que vai ser maior do que seria indicado, com risco de complicações. Então, a gente, na verdade, cirurgia, né? A gente, na verdade, sempre pensa que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo maravilhoso. Mas muitas vezes que toda a gente cirurgia tem risco, exatamente. E isso eu sempre pondero. A gente tem que também separar muito a questão da cirurgia estética, que também temos riscos, né, da cirurgia estética, da cirurgia oncológica. Então, não é você chegar, não vou colocar uma prótese. Não, você retira a glândula inteira, é só a pele e o músculo. Então, você perde a sensibilidade. A mama é um órgão sexual, tem um risco de necrose do mamilo. Esteticamente, ela pode não atender a expectativa que você estava. Então, assim, tudo isso tem que ser ponderado para você não escolher baseado somente no medo. Primeiro, porque eu não garanto que não possa voltar, o que eu vou né? Eu não vou deixar, porque eu conservei a mama, eu não vou tratar pior. Pelo contrário, às vezes eu trato até melhor. Então, essa medicina do medo não dá. E a gente sempre vai no calor da emoção do diagnóstico, né? Então, sempre vai acreditando, não, é melhor tirar tudo que eu me livro logo do problema. Mas isso que Mari falou, você estava falando, estava lembrando, e o quanto que isso é gratificante, né? Recentemente, eu fiz uma reconstrução de uma paciente que já estava mastectomizada há bastante tempo, e a filha lutou muito para que ela fizesse, já, assim, ela tinha 63 anos, se eu não me engano. Lutou para que ela fizesse, conseguiu, fizemos a cirurgia e ela ficou no acompanhamento, que no pós-operatório a gente acaba vendo semanalmente, e ela não era daqui de Salvador, ela ficou aqui em Salvador esse período, morava no interior, e quando foi para dar alta, ela chegou com o vestido Tomara que Caia. E a alegria dela foi contar a história desse vestido, que ela comprou o vestido porque achou o vestido lindo, mas ela tinha uma mama e a outra não, e ela, por mais que ela colocasse enchimento, ou fizesse qualquer coisa, igual. Não ficava, porque no Tomara que... É diferente quando você tá com sutiã, que você consegue colocar. O Tomara que Caia você não conseguia, então ela falou assim, joga esse vestido fora, não vou conseguir usar. A filha guardou, que não linda, só guardou, gente. E trouxe, ela trouxe pra Salvador, deixou na mala, e no dia que elas foram embora, ela deu. Ela chegou no consultório com esse vestido, foi muito lindo, foi muito legal. Mas é verdade. Mexe, né? Muita coisa. E achar, eu sei que você já falaram, mas vamos repetir as chances de cura atualmente com a evolução da medicina. Não, com certeza. Hoje está cada vez mais elevado. Eu acho que depende muito de cada, que a gente chama de estadiamento, que é quando a gente faz o agrupamento de todos os critérios que a gente avalia. Então, o tipo de tumor, o tamanho, o cometimento de linfonodo, a presença de metástases, isso vai depender muito. Mas se descoberto em estágio inicial, é superior a 90%. Então, o que é que a gente espera? E eu acho que é o que a gente tem cada vez mais visto em consultório. Eu acho que cada vez mais as mulheres têm procurado mais um médico, procurado um mastologista, feito os exames mais de forma regular. Eu acho que a gente vê uma procura muito maior e a gente vê casos cada vez mais iniciais chegando no consultório, graças a Deus. Importante que depois que descobre, precisa manter o acompanhamento, né, certinho? Depois de quanto tempo é que... Não, tá... Porque existe isso, né? Depois de não sei quantos anos, a gente escuta muito... Né? Dá uma relaxada. Quando é que pode relaxar? Quando é que volta o acompanhamento anual e não semestral? Na verdade, o que é que a gente faz, assim, eu acho que os 5 primeiros anos, eles são cruciais. Então, a gente mantém um acompanhamento aí semestral até o 5º ano. Depois do 5º ano, a gente libera uma vez por ano. Mas eu não costumo dar alta, não. Vai ficar indo Já aconteceu descoberta tardia? Conseguir reverter? Ter cura numa descoberta tardia? Sim, de um câncer bem aumentado. É o que a gente chama de localmente avançado, né? Sim. É só separar. Se o inicial, o localmente avançado, o câncer avançado que a gente chama, a diferença é só do metastático. É esse que ele saiu da mama e ele foi para um outro órgão. Que esse a gente fala em controle de doença e não mais em cura. Sim. Mas com o avanço, isso é importante dizer também, para também não achar, né, que o avanço das medicações que a gente está considerando, inclusive, como uma doença crônica. Pacientes vivendo muitos anos, 20 anos, com a evolução das medicações, trocando linhas de medicação, entende? Que massa, meninas. Eu queria que vocês dessem um recado aí do Outubro Rosa. Ou algum caso especial que queiram montar, tipo esse do de mulheres. O que é que vocês querem dar recado aí para as mulheres? Olha, primeiro, assim, o Outubro Rosa, a gente comenta isso, né, ao longo do nosso mês. Ele é um mês muito intenso de trabalho pra gente, porque a gente continua trabalhando normal, as pacientes... a campanha funciona, elas vão mesmo ao consultório. A gente tá aqui, a gente faz podcast, entrevista, a gente, faz campanha, né, dos locais que a gente trabalha. Então, é um mês extremamente
cansativo, minha treinadora vai brigar comigo quando faltando os Não treinos. apareceu, tem Não, 100 eu não vou mamas que não aparecem lá. presencialmente, mas eu tenho treinado, tá? Mas funciona, né? E aí eu escuto às vezes alguns colegas dizendo assim, mas isso aí tem que ser o ano inteiro, só um mês. Sim. Não, mas um mês ele já funciona e a gente vai conseguir replicar isso para os outros meses, né? Se eu consigo fazer isso pelo menos uma vez ao ano, eu já estou feliz que ela fez a mamografia, Sim. o rastreamento, e que difundir esse conhecimento que tem que ser o ano inteiro realmente. Inteiro, com certeza. Não esperar só o outubro, mas se tiver que ser, né, necessário, que faça em outubro, mas que pelo menos uma vez ao ano vá ao seu médico, vá ao ginecologista, vá ao mastologista. A vida é corrida para todo mundo, o problema vai existir, vai ter dificuldade, mas que a gente tem que se priorizar, né? Que se não se priorizar, não tem como. E eu acho que o Outubro Rosa, ela foi uma campanha que foi originada nos Estados Unidos, na década de 90, e que até hoje ela perdura, trazendo essa mensagem justamente de prevenção em relação ao câncer de mama, tanto no rastreamento quanto na detecção precoce. Mas eu acho que ela vai além disso, então eu acho que é o estímulo ao autocuidado. Sim. Então eu acho que a mulher que deve ir além da mamografia, deve ir além de ir ao médico, não fazer exercício, na alimentação saudável e perceber que o nosso corpo é muito importante e que a gente precisa cuidar muito bem dele. Então, que ela ligue o alerta no outubro e siga, né? Continue seguindo esse caminho, mas não né? somente para a mamografia, mas para todos os motivos. Porque, na verdade, tudo isso que vai colaborar com a redução do seu risco de câncer. Sim. Então, que a gente se cuide, faça exercício físico, faça tudo direitinho para que... E isso que ela falou da campanha, que é só porque eu me lembrei agora, assim, que todo mundo adere, né? Todo mundo veste rosa, bota o lacinho, as empresas, a gente vai dar palestra em empresa. E não é só vestir a camisa, não é só colocar o lacinho. Libera a sua funcionária para fazer a mamografia. Exatamente. Vê se sua funcionária que trabalha com você ali todo dia, se ela já fez os exames, se tá tudo em dia. E pergunte às mulheres da sua família. Isso, você já fez. Esse é o que a gente pode fazer. Se sua mãe, sua tia fez a mamografia esse ano. Já foi no médico. Sim. Tem que investir a causa realmente, né? Sim. Eu acho que é um mês para a gente lembrar. O que eu posso fazer? Eu escuto muito essa pergunta. O que eu posso fazer, né? Eu não sou da área de saúde. Tudo isso que a gente já falou aqui, mas se você lembrar uma pessoa, e aí, você já fez sua mamografia? Isso aí já ajuda, né? Uhum. Meninas, obrigada, foi ótimo. Ótimo também. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom, obrigada. Querem deixar um recado? Vocês atendem na Amo, né? Já falou. Isso, a gente atende na Clínica Amo. É isso. Qualquer coisa, estamos à disposição, né, Lari? Quer falar Instagram, quer falar alguma coisa? Ai, nem sei o Instagram. Ela não é muito blogueira, mas Marília Sampaio, eu acho. E o meu é a doutora Larissa Bittencourt. Faço parte também do grupo ERA, que é um grupo só para falar aqui, né, com mais outros 3 colegas mastologistas, a gente trabalha junto, trabalha na Clínica Amo. E a gente faz a parte de oncoplástica, né, então isso é bem bacana também. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.